A estrada sinuosa que levava à mansão parecia esticar-se infinitamente, como se a própria terra quisesse afastar os intrusos. O velho GPS do carro de Lucas indicava que faltava apenas 1 quilômetro, mas ele e Mariana já dirigiam por meia hora desde que o asfalto havia se transformado em terra batida. A floresta ao redor era densa, com árvores altas que pareciam sussurrar segredos entre si a cada brisa que passava. O ar estava pesado, e a luz do sol, quase no fim da tarde, criava sombras longas que pareciam se estender sobre o caminho. Tem certeza de que esse é o caminho certo? Mariana perguntou, ajustando o cinto de segurança com uma leve inquietação na voz. Ela olhava pela janela com uma expressão desconfiada, como se algo nos arredores estivesse observando-os. Lucas deu de ombros, tentando soar despreocupado, mas ele próprio sentia um nó no estômago. O corretor disse que a estrada é meio isolada. Deve ser normal, estamos no meio do nada, lembra? Ele forçou um sorriso, mas seus dedos apertavam o volante com mais força do que de costume. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, quebrado apenas pelo barulho dos pneus sobre o cascalho e os sussurros do vento entre as árvores. Mariana inclinou-se para a frente, estreitando os olhos. Entre as copas das árvores, algo começou a surgir. A silhueta de uma casa gigantesca, perdida no tempo, elevando-se contra o céu cinzento. Acho que é isso, murmurou ela com a voz baixa, como se estivesse com medo de falar mais alto e atrair a atenção de algo. A mansão estava à vista, e por um breve momento, Lucas sentiu seu coração acelerar. Ela era tudo o que haviam imaginado e mais um pouco. Uma estrutura imponente, com uma fachada vitoriana que evocava grandeza, mas também um abandono desconcertante. As janelas estavam escuras e sujas, e as árvores ao redor pareciam dobrar-se em reverência à velha casa. As grades de ferro do portão estavam abertas, como se tivessem sido empurradas por mãos invisíveis há muito tempo, e um velho caminho de pedras conduzia até a porta da frente, ladeado por plantas secas e descuidadas. É impressionante. Mariana tentou soar otimista, mas a hesitação em sua voz não passou despercebida. Lucas estacionou o carro em frente à entrada. Por alguns segundos, ambos permaneceram em silêncio, encarando a casa, sem coragem de abrir a porta do carro. Finalmente, Lucas suspirou e saiu. Bem, essa é a nossa nova casa, disse ele tentando soar animado, mas sua voz ecoou estranhamente pelo pátio vazio. Quando Mariana desceu do carro, um vento gelado cortou o ar, fazendo com que ela estremecesse e puxasse o casaco para mais perto do corpo. Um arrepio subiu pela sua espinha e ela virou-se instintivamente para a floresta ao redor. Sentindo uma sensação incômoda de ser observada, mas não havia ninguém ali. Pelo menos ninguém que pudesse ver. Vamos entrar. Lucas pegou a chave que o corretor havia deixado com eles e caminhou até a porta da frente. A madeira antiga rangeu sob seus pés quando ele subiu os degraus e a chave girou com um clique pesado, como se a casa não tivesse sido aberta em anos. Ao entrarem, foram recebidos por um cheiro agridoce de mofo e abandono, misturado com algo mais sutil, como o perfume antigo de uma época esquecida. O corredor principal estava empoeirado, mas ainda conservava a arquitetura grandiosa de seus tempos áureos. As escadas em espiral subiam em direção ao segundo andar, e os corredores se estendiam em diferentes direções, como se fossem um labirinto. A luz fraca que atravessava as janelas sujas criava sombras estranhas nas paredes. É maior do que eu imaginava, comentou Mariana, sua voz reverberando pelas paredes vazias. Sim. Bem, temos bastante trabalho pela frente. Lucas deu uma risada nervosa, tentando ignorar a sensação opressora que começava a tomar conta dele. Algo sobre o silêncio daquela casa o incomodava. De repente, um som suave quebrou o silêncio, um farfalhar como de pés pequenos correndo pelo chão de madeira. Mariana congelou. Você ouviu isso? Perguntou ela, seu coração disparando. Lucas parou de andar, virando-se lentamente para encará-la. O quê? A tentativa de desdém em sua voz não escondeu o nervosismo crescente. Ele também havia ouvido, mas não queria admitir. Parecia passos de criança. Mariana disse com a voz trêmula, olhando para o corredor à sua direita, de onde o som parecia ter vindo. Lucas forçou uma risada. Deve ter sido o vento, ou talvez ratos no sótão. Ele acenou com a mão, como se fosse algo insignificante. Mas antes que pudessem discutir mais sobre o som, uma risada infantil ecoou pelo corredor. Clara, leve e definitivamente real. Mariana se encolheu. Aquilo não era um som que pudesse ser explicado como o vento. Ok. Você ouviu isso também, certo? A voz de Lucas estava mais baixa agora.
seu rosto pálido. Mariana assentiu lentamente, os olhos fixos na escuridão do corredor à frente. Sim, eu ouvi. Ambos ficaram paralisados, esperando pelo próximo som. Mas tudo que veio foi o silêncio, um silêncio tão profundo que parecia engolir a casa inteira. Lucas deu um passo à frente, tentando controlar o medo que começava a rastejar por sua mente. Deve ser. Ele parou. Ele não sabia o que dizer. Mariana o interrompeu, olhando ao redor com cautela. Acho que... talvez a gente deva sair por hoje e voltar amanhã com a luz do dia. Lucas assentiu, visivelmente aliviado com a sugestão. Enquanto se preparavam para sair, no entanto, um último som os deteve. Não era uma risada dessa vez, nem passos. Era o som inconfundível de uma porta pesada sendo fechada em algum lugar da casa. Mariana olhou para Lucas, sua expressão tensa. Não fomos nós que fizemos isso, certo? Ela sussurrou. Lucas, com o rosto pálido, apenas balançou a cabeça. O silêncio se instalou novamente, e eles se moveram rapidamente para fora da mansão, sem trocar mais nenhuma palavra. A sensação de serem observados não os deixou enquanto caminhavam de volta para o carro. Dentro do veículo, ambos olharam para a velha casa mais uma vez. Ela os encarava, imóvel, como se estivesse esperando por algo, algo que eles ainda não haviam entendido completamente. Ao dar partida no carro, Lucas finalmente quebrou o silêncio. Amanhã voltamos com calma. Talvez seja só impressão nossa. Mas no fundo, ambos sabiam que algo mais esperava naquela mansão. Algo que não seria tão facilmente ignorado. E a mansão das sombras acabava de começar a revelar seus segredos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo que rapidamente se transformava em um azul escuro e ameaçador. A antiga propriedade parecia ganhar vida sob o crepúsculo, e Renato e Clara sabiam que o dia anterior tinha sido apenas o começo de algo muito mais sinistro. As risadas infantis que haviam ouvido durante a primeira noite ainda ecoavam em suas mentes, mas agora eram acompanhadas por um novo elemento. Um sentimento de desconforto crescente. Enquanto Renato e Clara exploravam os cômodos do orfanato, uma sensação de presença os envolvia, como se os muros do edifício estivessem sussurrando segredos sombrios. Você ouviu isso? Clara parou, os olhos arregalados, os sentidos alertas. O eco de risadas infantis parecia brincar com eles, uma melodia doce e arrepiante que dançava nas bordas de sua consciência. Mas quando Renato se virou para olhar, tudo o que viu foi o vazio. É apenas a sua imaginação, ele disse, embora sua própria voz soasse mais trêmula do que ele gostaria de admitir. Eles estavam prestes a entrar em um território muito mais escuro do que esperavam, e a incerteza os cercava como uma neblina densa. Os dias seguintes foram marcados por uma série de eventos estranhos e inexplicáveis. Durante a limpeza do segundo andar, Clara encontrou uma caixa velha repleta de brinquedos enferrujados e empoeirados, uma boneca sem um olho, uma bola de borracha murcha e um carrossel que, quando acionado, emitia uma melodia perturbadora. Era como se a história daquelas crianças estivesse presa em cada objeto, e Clara não conseguia se afastar da ideia de que esses brinquedos ainda tinham um propósito. Esses brinquedos, eles me deixam com medo, disse Clara olhando para Renato. Você não sente isso? Medo? Não, isso é apenas nostalgia. Olhe para esses brinquedos antigos, Clara. Eles têm histórias. Renato tentou soá-la confiante, mas a sua expressão traiu a ansiedade que brotava dentro dele. Naquela noite, enquanto tentavam descansar, Clara não conseguia fechar os olhos. Os sussurros vinham de todos os lados, ecos de risadas distantes que pareciam flutuar pela casa. As paredes pareciam se mover, e Clara podia jurar que viu um vulto na esquina de seu campo de visão. Quando se virou, nada estava lá, apenas o escuro profundo e impenetrável do quarto. Renato. Ela sussurrou, o medo dilacerando sua voz. Você também não consegue dormir? É só o barulho da casa, ele respondeu, mas sua resposta soou vazia. Uma pequena parte de Renato sabia que não era apenas o barulho da casa. Algo mais estava acontecendo ali. Algo que não poderia ser facilmente explicado ou ignorado. No dia seguinte, Clara decidiu explorar o porão, onde ela sentia que algo a chamava. Ao descer as escadas rangentes, ela encontrou um espaço escuro e úmido, cheio de caixas e entulho. Ao abrir uma caixa velha, ela descobriu um diário empoeirado. As páginas estavam amareladas e desgastadas, mas as palavras eram claras. Era o diário da diretora do orfanato, Dona Beatriz, e suas anotações detalhavam a vida das crianças que ali haviam vivido.
No entanto, as últimas páginas estavam rabiscadas, e Clara sentiu um arrepio ao ler sobre um jogo sombrio que as crianças eram forçadas a jogar. O jogo não tinha regras claras, mas sempre terminava em desespero e em uma criança desaparecida. Renato! Clara gritou, correndo de volta para cima. Você precisa ver isso? Ele apareceu na porta, sua expressão de alarme e preocupação. Clara mostrou a ele o diário, mas ele apenas balançou a cabeça, como se tentasse afastar a escuridão que começava a envolver suas mentes. Isso pode ser apenas uma história. A diretora poderia estar louca, ele argumentou, mas sua voz carregava um tremor que não passou despercebido por Clara. Nos dias que se seguiram, Clara começou a ter sonhos perturbadores. Crianças com rostos pálidos e olhos escuros apareciam para ela, sussurrando em suas orelhas e convidando-a a brincar. As risadas ecoavam em seus sonhos como um chamado hipnótico, e sempre que Clara acordava, o peso do desconforto a seguia. Renato, por sua vez, começou a se sentir mais distante, como se uma sombra invisível estivesse se apoderando dele. Certa noite, enquanto caminhava pelo corredor do orfanato, Clara ouviu o som de uma bola quicando. Seu coração disparou, e ela seguiu o som, que a levou até um dos quartos de crianças. Ao abrir a porta, encontrou a sala vazia, exceto por uma bola antiga que parou de rolar no momento em que ela entrou. Renato! Clara gritou, mas sua voz ecoou como um sussurro na escuridão. Ele chegou correndo, e quando viu a bola, seu rosto empalideceu. Isso não pode ser. Não pode, ele disse, seu olhar fixo na bola como se visse algo mais. As manifestações começaram a se intensificar. Uma noite, Clara encontrou uma boneca antiga em seu quarto, com um cartão preso ao seu vestido que dizia, "Brinque comigo." Ela a jogou de volta no chão, mas no dia seguinte, a boneca estava de volta em sua cama. Aquela não era uma simples brincadeira. Era um jogo sombrio que estava sendo jogado com eles. Precisamos sair daqui, Renato. Isso não é normal, Clara implorou, mas Renato estava cada vez mais absorto nas vozes que só ele parecia ouvir. As tensões entre eles aumentaram. Clara começou a se sentir sozinha em sua luta contra as forças desconhecidas que os cercavam. Cada passo que davam mais fundo no orfanato parecia guiá-los a um destino de não retorno. Naquela noite, quando Clara se preparava para se deitar, ela ouviu sussurros. Mas agora eles eram mais claros. As crianças estavam chamando-a. A sensação de urgência a envolveu. Clara decidiu que não poderia mais ignorar os avisos e, com o coração na boca, subiu até o sótão, um lugar que sempre a intrigou. Lá, ela encontrou uma porta entreaberta. Ao abrir, o cheiro de poeira e mofo a envolveu, e um frio gélido a fez tremer. Assim que entrou, ouviu risadas ensurdecedoras. As crianças estavam lá, brincando entre si, e quando viraram os rostos para ela, Clara ficou paralisada. Os olhos vazios e a pele pálida a encaravam com uma mistura de tristeza e expectativa. Elas estavam presas, e Clara sabia que precisava ajudá-las, mas como? Antes que pudesse pensar, as risadas se transformaram em gritos, e a atmosfera se tornou opressiva. Ouvindo passos atrás dela, Clara se virou e viu Renato, seu rosto agora distorcido pela influência das crianças. Ele sorriu para ela, mas não era um sorriso que trouxe conforto. Era um sorriso sombrio, que a fazia sentir que ele não era mais o homem que amava. O eco dos sussurros aumentava, e Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A chuva caía pesada do lado de fora, tamborilando nos telhados do antigo orfanato, como se a própria casa estivesse chorando por suas memórias perdidas. As gotas se transformaram em um manto de neblina que envolvia a propriedade, escondendo-a das luzes do mundo exterior. O clima opressivo refletia o estado emocional de Clara, que se via cada vez mais enredada em uma teia de mistérios e horrores. Clara não conseguia escapar dos sussurros. Cada noite, as risadas e os gritos das crianças ecoavam em sua mente, um chamado inescapável que a fazia se sentir como se estivesse sendo puxada para o abismo. As palavras "brinque conosco" se tornaram um mantra repetido em seus sonhos, e Clara sentia que, de alguma forma, essas crianças estavam se comunicando com ela, exigindo que ela participasse do jogo sombrio que todos mencionavam no diário. "Renato, precisamos sair desse lugar", Clara disse, olhando para o marido, cuja expressão estava agora marcada pela tensão e pela confusão. Ele parecia distante, como se as sombras do orfanato tivessem tomado conta de sua mente. "Mas e a nossa casa? O que vamos fazer?" Renato respondeu, sua voz baixa e hesitante. Era claro que ele ainda lutava contra a influência sinistra do local.
mas a resistência estava se tornando mais fraca a cada dia. Enquanto a chuva caía, Clara decidiu que não podia mais ignorar os sinais. No dia seguinte, ela se aventurou a examinar mais a fundo o diário da diretora, tentando descobrir mais sobre o jogo sombrio. No entanto, cada página que ela folheava parecia a conduzir a uma história cada vez mais perturbadora. O diário mencionava uma sala secreta, um lugar onde as crianças eram levadas para jogar. A descrição era vaga, mas havia referências a rituais que eram realizados à noite, sob a supervisão de Dona Beatriz, a diretora. A cada jogo, uma criança desaparecia, anotou ela como se isso fosse uma regra inquestionável. Renato, temos que encontrar essa sala, Clara disse com determinação, uma nova faísca de coragem ardendo em seu interior. Mas quando ela olhou para ele, sentiu um calafrio. A expressão de Renato não era de apoio, era de medo, como se ele já soubesse que o que eles estavam prestes a enfrentar seria muito mais terrível do que qualquer um deles poderia imaginar. Os dias passaram, e as manifestações sobrenaturais aumentaram em frequência e intensidade. Clara ouvia risadas infantis ecoando pelos corredores, e objetos começavam a desaparecer e reaparecer em lugares estranhos. Os brinquedos pareciam ganhar vida própria. A velha boneca, que Clara havia jogado fora, apareceu novamente em sua cama, como se estivesse observando cada movimento dela. Uma noite, enquanto Clara tentava se concentrar na reforma do orfanato, ouviu a voz de uma criança chamar seu nome. Clara, venha brincar. Era um sussurro suave, mas carregava uma urgência que fez seu coração disparar. Ela se levantou, guiada por uma força invisível, e seguiu os sons até o corredor escuro. Quando chegou ao final do corredor, Clara se deparou com um grupo de crianças, seus rostos pálidos e vazios, com olhos que pareciam penetrar em sua alma. Elas estavam sentadas em círculo com um velho tabuleiro de jogo no centro. O tabuleiro estava coberto de poeira, mas as peças eram brilhantes, como se aguardassem apenas a participação dela. Jogue conosco, Clara, uma das crianças disse, sua voz doce, mas a tonalidade tinha um eco sinistro. A atmosfera era pesada, e Clara sentiu um nó na garganta, um impulso de correr, mas algo impediu. Não tenha medo, outra criança disse. Nós só queremos brincar, é um jogo divertido. Mas Clara sabia que aquele não era um convite inocente. O diário havia lhe contado sobre o jogo sombrio e as consequências que o acompanhavam. Se uma criança desaparecia, era porque havia perdido, e a ideia de ser mais uma peça nesse jogo macabro a aterrorizava. Eu não quero, Clara respondeu, suas palavras tremendo na escuridão. Mas as crianças não pareciam se importar com sua recusa. Elas apenas sorriam, os rostos esqueléticos iluminados pela luz pálida que parecia emanar do tabuleiro. Enquanto Clara lutava contra o desejo de se juntar a elas, um grito cortou a escuridão. Era Renato. Clara correu em direção ao som, seu coração batendo com força enquanto as crianças desapareciam como sombras. Ela encontrou Renato no andar de cima, parado em frente a um espelho empoeirado, seu olhar fixo na superfície refletiva. Renato, o que aconteceu? Ela gritou, mas ele não respondeu. Seu reflexo parecia distante, como se ele não estivesse mais ali. O ar estava carregado com uma sensação de desespero e solidão. Eles querem que eu jogue, Renato murmurou, sua voz mal ecoando. Eles estão me chamando. Clara sentiu o desespero invadir seu coração. O orfanato estava tentando dividi-los e Renato estava começando a sucumbir à influência sinistra que cercava o lugar. Não, Renato. Não acredite neles. Precisamos sair agora, ela implorou. Mas era como se ele estivesse em um transe, incapaz de ouvir. O clima dentro do orfanato tornava-se cada vez mais pesado e as sombras se tornavam mais opressivas. Clara decidiu que era hora de agir. Ela não podia mais esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Com o diário em mãos, ela voltou ao sótão, determinada a encontrar a sala secreta mencionada nas anotações da diretora. Depois de muito procurar, Clara finalmente encontrou uma porta escondida atrás de um velho armário. Ela abriu com cuidado, revelando uma escada estreita que descia em direção à escuridão. Uma sensação de medo e expectativa a envolveu enquanto ela descia, cada degrau rangendo sob seu peso. Quando chegou ao fundo da escada, a sala era fria e úmida, e o cheiro de mofo a fez engasgar. No centro, uma mesa estava coberta por um pano sujo. Clara se aproximou e puxou o pano, revelando um tabuleiro de jogo muito semelhante ao que as crianças estavam usando. Mas este era diferente. Era emoldurado em madeira escura, com símbolos esculpidos que pareciam pulsar com uma energia sinistra.
Enquanto examinava o tabuleiro, Clara ouviu sussurros vindo de todos os lados, como se as almas das crianças estivessem implorando por ajuda. De repente, uma sombra se projetou sobre ela. E Clara se virou para encontrar Dona Beatriz, a diretora do orfanato, em pé diante dela, seu rosto contorcido em um sorriso macabro. Você finalmente chegou, ela disse, sua voz tão fria quanto o vento que soprava lá fora. Estava esperando por você. O jogo não pode começar sem o jogador principal. Clara sentiu um frio correr pela espinha. O que você fez com as crianças? O que é esse jogo? Ah, querida, elas são apenas peças em um jogo muito maior. Você entende, não? Este orfanato foi construído sobre o desejo de imortalidade. Cada jogo que jogamos alimenta meu poder. E agora, você é parte disso. Clara sentiu a escuridão envolvê-la. As vozes das crianças estavam mais altas, gritando por ajuda, e ela percebeu que não poderia deixar que Dona Beatriz a controlasse. Com um grito de determinação, Clara pegou uma das peças do tabuleiro e a lançou contra a mesa, quebrando o contato entre a diretora e as almas das crianças. A sala tremeu e as sombras começaram a se agitar. Clara viu as crianças aparecendo, seus rostos cheios de dor e desespero, mas agora havia esperança em seus olhos. Elas estavam se libertando da influência de Dona Beatriz. Ajude-nos, Clara, gritaram em uníssono. Com um último esforço, Clara concentrou toda sua força e coragem, desafiando Dona Beatriz e fazendo um apelo às almas das crianças. Eu não vou deixar que você controle mais ninguém. Ela sentiu uma onda de energia empurrando a diretora para trás. E em um flash de luz, a sala explodiu em um brilho intenso. Quando a luz se dissipou, Clara estava sozinha, com o eco das crianças desaparecendo lentamente. A sala estava vazia, mas a sensação de esperança a envolveu. Ela tinha conseguido um passo, mas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ao subir novamente para o andar de cima, o destino de Renato ainda estava nas sombras, e Clara estava determinada a salvá-lo. O silêncio naquela noite era incomum. Clara sempre ouvia o vento uivando entre as árvores ao redor do orfanato, os galhos arranhando as janelas como dedos esqueléticos. Mas agora havia apenas o vazio, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração aguardando. E Clara sabia que algo estava para acontecer. Ela estava sentada na antiga sala da diretora, com o diário de Dona Beatriz aberto em seu colo. As páginas, amareladas pelo tempo, exalavam um cheiro agridoce de mofo, e a caligrafia antiga estava irregular, como se fosse escrita às pressas, carregada de desespero. As palavras que Clara lia a deixavam paralisada. Dona Beatriz não era apenas uma diretora severa e autoritária. Ela era algo muito pior. Ela era a líder de um culto macabro. Um grupo que acreditava que as almas das crianças poderiam ser usadas como uma forma de atingir a vida eterna. O orfanato não era um santuário para os órfãos, mas uma prisão onde inocentes eram sacrificados em rituais sombrios. E o que era mais aterrador? Clara sabia agora que as almas das crianças ainda estavam lá. Clara mal respirava enquanto passava as páginas com dedos trêmulos. Seu coração batia forte contra o peito, uma pulsação frenética que ela quase podia ouvir. A cada palavra lida, o terror crescia como uma sombra dentro dela. O diário descrevia detalhes do ritual. O jogo sombrio, que as crianças eram forçadas a jogar, uma brincadeira macabra que sempre resultava no desaparecimento de uma criança. Ela leu sobre o quarto no porão, um lugar onde a própria Beatriz realizava seus experimentos. As crianças desaparecidas nunca escaparam do orfanato. Seus corpos poderiam não estar ali, mas suas almas estavam presas em um ciclo interminável de tormento. Meu Deus! Clara sussurrou, quase sem voz. Foi então que ela ouviu novamente. As risadas infantis, distantes, mas tão claras quanto um sino. O som era gélido, perfurando o silêncio da noite como uma faca. Clara se levantou de súbito, o diário escorregando de suas mãos. Ela correu para a janela e espiou o jardim. Lá estava ele, Renato, parado completamente imóvel, observando algo que Clara não conseguia ver. Nos últimos dias, Renato estava diferente. Ele se afastava dela, falando menos e dormindo pouco. Havia algo em seus olhos, algo que antes não estava lá. Uma espécie de vazio. E agora, olhando para ele de dentro da casa, Clara sentia um frio percorrer sua espinha. Era como se Renato estivesse sendo atraído para algo, como se estivesse sendo chamado. Ela correu para o jardim, a chuva começando a cair em gotas pesadas que batiam no chão seco com um som ritmado. O vento voltou, trazendo consigo sussurros indiscerníveis, mas presentes.
Ela chamou por Renato, mas ele não respondeu. Quando finalmente o alcançou, sua pele estava fria ao toque, como se ele tivesse estado ao ar livre por horas, mesmo que tivesse saído da casa apenas minutos antes. Clara o segurou pelos ombros e o virou para encará-la. Renato, o que está acontecendo com você? Sua voz estava tingida de desespero. Renato a olhou nos olhos, mas algo estava muito errado. Seus olhos, que costumavam ser quentes e cheios de vida, agora pareciam vazios. Ele sorriu, mas o sorriso não era o de Renato. Elas só querem brincar, Clara. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de algo sinistro. Elas querem que eu jogue com elas. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. As crianças, as almas presas, estavam manipulando Renato, usando como uma marionete, tentando trazê-lo para o limbo no qual elas estavam presas. Ela tentou afastar a sensação de pânico crescente. Renato, você precisa voltar para dentro. A voz dela tremia. Vamos sair daqui. Precisamos ir embora. Mas ele balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos nos dela. Não posso ir, Clara. Não posso deixá-las sozinhas. Desesperada e sem saber o que fazer, Clara arrastou Renato para dentro da casa, fechando as portas com força atrás dela. O som do vento rugindo lá fora parecia um grito de advertência. Mas não importava. Dentro, a presença das almas era quase tangível. O orfanato inteiro parecia vivo com uma energia maligna. Ela sabia que havia apenas um lugar onde encontraria respostas: o porão. Era lá que os rituais eram realizados. Era lá que Dona Beatriz aprisionava as almas das crianças. Aquele seria o lugar onde ela confrontaria tudo. Clara desceu as escadas estreitas e sombrias, o coração martelando no peito. Cada degrau que descia fazia sentir mais próxima de algo imensamente sombrio. Quando finalmente chegou ao porão, o ar estava frio e espesso, como se a própria escuridão respirasse. Na parede, atrás de uma pilha de caixas antigas, Clara encontrou a porta secreta que o diário mencionava. Era uma porta de madeira desgastada, mas ao tocá-la, sentiu uma energia correr pelo seu braço, quase como uma corrente elétrica. Ela empurrou com esforço, e a porta se abriu com um rangido aterrorizante. Dentro da sala secreta, Clara encontrou velas derretidas, restos de bonecas antigas e símbolos arcanos desenhados no chão. No centro, uma pequena mesa de pedra, e sobre ela, o tabuleiro de um jogo macabro. Ela soube imediatamente que era o jogo Sombrio. Enquanto Clara se aproximava do tabuleiro, uma figura sombria começou a se formar no canto do quarto. Era alta, magra, e seus olhos queimavam com um brilho cruel. Dona Beatriz. Sua voz ecoou pela sala, como se o ar estivesse sendo rasgado. Você chegou tarde, Clara. As crianças são minhas. E agora, seu marido também será. Clara deu um passo para trás, seu corpo inteiro tremendo. A figura de Dona Beatriz era apenas uma sombra, mas uma sombra com intenções malignas. Ela estendeu a mão para o tabuleiro e, em um surto de coragem, o jogou no chão com toda a força que tinha. O grito que ecoou pela sala não era apenas de Dona Beatriz, mas das almas das crianças, todas presas naquele limbo, todas esperando o momento certo para serem libertadas. Clara sabia que o jogo havia começado, e ela teria que vencê-lo para salvar Renato e a si mesma. Clara se arrastava pelo corredor escuro do orfanato, as paredes fechando-se ao seu redor como as garras de uma fera. Cada sombra parecia viva, sussurrando seu nome. O ar estava espesso, carregado com um cheiro metálico de mofo e algo mais, algo podre. Ela sabia que Renato estava em perigo, mas onde ele estava? Por que as almas das crianças não o deixavam partir? Por que não a deixavam partir? Cada passo ecoava pelo chão de madeira podre, e as risadas infantis tornavam-se cada vez mais claras, mais próximas. Clara mal conseguia respirar. Algo a observava, algo que não pertencia a este mundo. O diário de Dona Beatriz, preso contra seu peito, parecia pulsar com uma energia sinistra. A resposta estava ali, nas últimas páginas que ela ainda não havia lido. Mas agora não havia tempo para ler. Não enquanto Renato estava à mercê das almas aprisionadas. Ela virou a esquina do corredor, os olhos fixos na porta do porão que estava entreaberta. O ar lá dentro parecia fluir para fora, carregado com um fedor de morte e desespero. Sabia que ele estava lá. A mente de Clara girava em círculos, tentando entender o que havia acontecido. Renato havia desaparecido no meio da noite, e por mais que ela procurasse, ele não estava em lugar nenhum. As risadas das crianças tinham sido constantes, ecoando pelas paredes como uma canção macabra. Mas nenhuma delas se revelava a Clara. Somente as sombras se moviam, dançando à beira de sua visão.
E então, num lampejo de compreensão, Clara percebeu que Renato havia sido levado ao coração da escuridão do orfanato. Ao centro onde todas as almas se reuniam. O porão. Quando Clara entrou no porão, o ar imediatamente se tornou denso, como se uma mão invisível a pressionasse contra o chão. As velas que havia acendido no dia anterior ainda estavam lá, queimando com chamas instáveis. O tabuleiro do jogo sombrio estava no centro e ao lado dele ela viu Renato, sentado como uma estátua. Seus olhos estavam fixos no tabuleiro, mas eles não pareciam vivos. Havia algo terrivelmente errado com ele. Renato? A voz de Clara era apenas um sussurro. Ele não respondeu, nem se mexeu. Mas ela podia ver seus lábios murmurando palavras inaudíveis. Ele estava conversando com alguém. Foi então que Clara notou os vultos ao redor de Renato. Pequenas figuras esqueléticas, pálidas e quase translúcidas, suas mãos invisíveis mexendo as peças do jogo. As crianças. Elas estavam jogando com Renato. O coração de Clara quase parou. O jogo sombrio não era apenas uma brincadeira, era um pacto. Uma vez que alguém começava a jogar, não havia escapatória. As crianças estavam presas ao jogo, e agora Renato também estava. Elas o queriam, elas queriam sua alma. Clara correu até ele, tentando afastar os pequenos vultos que pairavam ao redor do tabuleiro, mas suas mãos passavam através deles como se fossem névoa. As crianças continuavam a jogar, ignorando-a. Renato balançou a cabeça como se tentasse lutar contra algo invisível. Seus olhos, por um breve momento, voltaram à vida. Clara, eu não consigo sair. Ele falou com dificuldade, sua voz entrecortada. Você vai sair daqui. Eu não vou deixar você. Ela se ajoelhou ao lado dele, tentando desesperadamente fechar o tabuleiro, acabar com o jogo. Mas cada vez que ela tocava nas peças, elas pareciam voltar ao lugar, como se uma força invisível as mantivesse ali. Era inútil. O jogo estava em movimento, e Renato estava preso nele. Foi então que ela ouviu a risada. Uma risada fria e cruel, que ecoava de todos os lados. Dona Beatriz. A sombra de Dona Beatriz emergiu das trevas, sua forma distorcida e horrível. Seus olhos brilhavam com um ódio ancestral, e sua voz soava como o roçar de folhas secas. Você não entende, Clara. Ele escolheu jogar, e agora ele pertence a mim. Dona Beatriz flutuou até Renato, passando sua mão gelada por seu rosto como uma mãe carinhosa. Assim como todos os outros, as crianças, as almas, elas são minhas. Clara sentiu um frio correr pela espinha. Era isso. Dona Beatriz não estava apenas controlando as almas das crianças, ela as usava, manipulava-as, prendia-as naquele ciclo infernal para garantir que nunca deixassem. E agora ela queria Renato. Ele não vai jogar. Clara gritou, avançando sobre Dona Beatriz. Mas sua mão atravessou o ar vazio. Você não vai levá-lo. Dona Beatriz riu, um som que ecoou pelo porão como um trovão sinistro. Ah, mas ele já está jogando, querida. E você? Você não tem escolha a não ser assistir. Clara olhou para Renato, que agora estava completamente imóvel, suas mãos sobre o tabuleiro, os olhos fixos nas peças que se moviam sozinhas. Ela sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? Foi então que Clara lembrou-se do diário. Ela correu para a entrada do porão, onde havia deixado o livro jogado no chão. Desesperada, abriu as últimas páginas, aquelas que ela não havia tido coragem de ler antes. As palavras estavam escritas com pressa, como se Dona Beatriz soubesse que o fim estava próximo. Para quebrar o ciclo, um sacrifício deve ser feito. Somente uma alma pode ser libertada de cada vez. Aquele que escolhe jogar, escolhe o fim. Clara sentiu uma onda de desespero. Para libertar Renato, alguém precisaria tomar seu lugar no jogo. Ela olhou para ele, para seu rosto pálido e tenso, e depois para o tabuleiro, onde as peças se moviam sem parar. A decisão foi imediata. Ela não poderia perdê-lo. Não daquele jeito. Eu jogo por ele. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar. Dona Beatriz congelou, sua risada cessando abruptamente. O que você disse? A voz da velha diretora era carregada de descrença. Eu vou jogar no lugar dele. Clara repetiu, sua voz firme. Renato piscou, como se acordasse de um pesadelo, seus olhos finalmente encontrando os dela. Não, Clara, você não pode. Não temos escolha, Renato. Eu preciso fazer isso. Dona Beatriz sorriu, satisfeita. As crianças começaram a rir novamente, mas dessa vez o som era mais cruel, mais intenso. Elas sabiam que estavam prestes a conseguir mais uma alma. Clara se sentou diante do tabuleiro, sentindo a presença de Renato ao seu lado. As peças começaram a se mover sozinhas, o jogo recomeçando. Mas agora, Clara sabia, este seria o jogo final. Ou ela venceria, ou ficaria presa para sempre.
Clara sentou-se diante do tabuleiro, as mãos trêmulas, o coração batendo violentamente dentro do peito. Ela sabia que essa era sua última chance. O orfanato, com suas paredes carcomidas e corredores repletos de ecos de uma tragédia antiga, parecia se fechar sobre ela. A sala estava sufocantemente silenciosa, exceto pelo sussurro ininterrupto das crianças que circundavam a mesa. Seus rostos vazios, olhos negros como carvão, a observavam com uma mistura de curiosidade e desejo. Dona Beatriz, a diretora morta que agora parecia mais viva do que nunca, sorria ao fundo, seus olhos brancos como leite observando cada movimento de Clara. A alma de Renato estava em jogo, e Clara não podia falhar. Se perdesse, ele ficaria preso para sempre no orfanato, sua alma arrastada para a escuridão, como as dezenas de crianças que haviam desaparecido ali anos atrás. Está pronta? A voz de Dona Beatriz cortou o silêncio como uma lâmina fria. Era macabra, ao mesmo tempo suave e afiada, uma canção de ninar distorcida. O jogo começa agora. Clara assentiu, seus olhos fixos no tabuleiro à sua frente. Ela não tinha certeza de como o jogo funcionava, mas sabia que não poderia se dar ao luxo de hesitar. O tabuleiro brilhou levemente sob a luz vacilante das velas, e as peças se moveram sozinhas, iniciando a primeira jogada. As crianças observavam com ansiedade. As peças começaram a se mover de maneira quase ritualística, como se o próprio tabuleiro estivesse vivo. A primeira jogada foi simples, quase inocente. Uma peça pequena, representando uma criança, foi colocada no centro do tabuleiro. Mas Clara sabia que havia mais em jogo do que aparentava. Ela pôde sentir as paredes ao redor dela tremerem, como se o orfanato estivesse reagindo ao início do jogo. As regras do jogo sombrio eram desconhecidas, mas Clara tinha uma certeza visceral. Cada jogada se aproximava mais do destino final de Renato. O ar ao redor dela parecia encolher a cada movimento das peças, e cada nova jogada trazia consigo um som distante. Um grito, um choro, uma risada fantasmagórica. Ela olhou para Renato, que estava ao seu lado, imóvel, com os olhos fixos no tabuleiro. Ele parecia vazio. Era como se ele já estivesse perdido, como se sua alma tivesse sido drenada. Clara sentiu uma onda de desespero. Clara fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar. Podia ouvir os sussurros das crianças ao redor dela, pequenos murmúrios que diziam: "Jogue certo, ou ele ficará aqui para sempre." Com as mãos trêmulas, Clara fez sua primeira jogada. Ela moveu uma das peças em direção ao centro do tabuleiro, replicando o movimento das crianças. As luzes das velas tremularam violentamente, e um vento frio varreu a sala. As vozes das crianças começaram a rir. De repente, a peça parou, e Clara sentiu uma dor aguda na cabeça. Foi como se algo estivesse invadindo sua mente. Imagens horríveis passaram por seus olhos. Flashes de crianças chorando, gritos ecoando pelos corredores, mãos estendidas, implorando por ajuda. Ela estava vendo o passado do orfanato, as tragédias que aconteceram ali. As crianças não estavam apenas presas ali por acaso. Elas foram vítimas de um mal antigo, algo muito mais sombrio do que Clara jamais poderia imaginar. Renato sob o controle das crianças. Renato se mexeu pela primeira vez desde que o jogo começou. Sua cabeça virou lentamente em direção a Clara e ele abriu a boca para falar, mas as palavras que saíram não eram dele. Eram das crianças. "Você nunca vai sair daqui, Clara", disse ele, sua voz entrecortada, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. "Estamos todos presos. Jogue o jogo. Termine o jogo." Ela sentiu o pânico crescer em seu peito. As crianças estavam controlando Renato, usando-o como uma marionete, manipulando sua mente. Mas ela não podia desistir. Sabia que ainda havia uma chance de salvá-lo. Ela apertou os punhos, decidida. "Eu vou jogar. E vou vencer." O tabuleiro mudou. As peças se reorganizaram sozinhas, criando um novo padrão que Clara não compreendia. Mas ela sabia que o tempo estava se esgotando. Cada movimento agora parecia ter um peso maior, como se a própria vida de Renato estivesse se desfazendo a cada segundo. "Você está quase lá", murmurou Dona Beatriz, seu sorriso se ampliando. "Mais uma jogada, e ele será meu para sempre." Clara olhou para o tabuleiro, seu coração acelerado. Ela não podia falhar. Não agora. Ela moveu a última peça. O chão do orfanato tremeu, e um grito horrível ecoou pelo porão, um som de puro terror. As crianças começaram a chorar, seus vultos se distorcendo, contorcendo-se como se estivessem sendo puxadas para algum lugar. Dona Beatriz gritou, sua forma se desintegrando em uma nuvem de sombras. Mas antes que Clara pudesse respirar aliviada, algo aconteceu.
Clara olhou para Renato, esperando que ele acordasse, esperando que o jogo tivesse terminado. Mas ele ainda estava imóvel. Ela se aproximou dele, sacudindo suavemente, implorando para que ele voltasse para ela. Mas Renato não se mexeu. Seus olhos estavam abertos, mas ele não estava mais lá. Ela caiu de joelhos, o desespero esmagando-a. Ela havia vencido o jogo, mas havia perdido Renato. Ele estava preso, uma alma a mais no orfanato, parte do ciclo interminável. As crianças estavam em silêncio agora. Dona Beatriz havia desaparecido, mas Clara sabia que o orfanato ainda estava vivo, que ainda segurava as almas daqueles que não conseguiram escapar. Ela havia quebrado o ciclo, mas a um custo terrível. Ela se levantou lentamente, sentindo o peso da derrota em seus ombros. Quando saiu do porão, o primeiro raio de sol invadiu o orfanato. Mas mesmo enquanto caminhava para fora, ela sabia que algo estava errado. Enquanto se afastava, uma risada infantil ecoou pelos corredores, seguida por uma voz sussurrando. Até a próxima, Clara. Ela não estava completamente sozinha. E assim termina mais um capítulo aterrorizante em O Orfanato das Almas Perdidas. Se você gostou da história e quer continuar acompanhando essa jornada sinistra, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Sua participação ajuda a manter esse projeto vivo e nos incentiva a trazer mais histórias assustadoras para você. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.